Olá a todos e todas, meu nome é Itamar Ari e vamos trabalhar mais uma vez com o conteúdo de ensino religioso, eu e a professora Camila. Tá? E eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu lembro que o ensino religioso, hoje nas escolas públicas, não é uma catequese da fé. A gente não tem a pretensão de ensinar a fé de ninguém. A gente trabalha com as pessoas independente da religião que ela tem. O ensino religioso, inclusive, ele é uma área de conhecimento fundamentada, né, nas ciências da religião. Dito isso, vamos seguir. O nosso tema hoje é líderes e direitos humanos. Líderes do caso, a gente vai falar um pouco mais hoje dos líderes seculares. O que seriam líderes seculares? Líderes talvez que estão fora da igreja, não quer dizer que não necessariamente eles estão ligados à igreja. E no caso aqui, direitos humanos, o que é direitos humanos, né? Basicamente, é o direito que todo humano tem de ser humano. Em qualquer lugar do mundo, pelo fato de ser humano, ele tem que ter os seus direitos, buscando sempre a sua dignidade. E a gente pensa, será que as pessoas pensando no Brasil têm uma dignidade para viver, de modo geral? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Na última aula, eu deixei uma pesquisa para vocês fazerem. A gente comentou sobre a influência das religiões na sociedade e eu comentei que o cristianismo se encontra em 2020, a maioria do mundo. Mas só que algumas religiões se consideram em outras datas. A gente lembrou, por exemplo, né, do judaísmo e do islamismo. Interessante dessas três religiões aqui, inclusive, que elas são monoteístas, né? Aquelas que acreditam apenas em um único Deus. E pode-se dizer que são irmãs enquanto patriarca. Todas elas, tá, surgiram de Abraão. Mas os judeus estão no ano de 5.781. Tá? Eles não zeraram o calendário e conta lá desde o início, 1, 2, 3 e tal, até 5.781. Já os muçulmanos estão no ano de 1442. Por quê? Teve um acontecimento que o grande profeta, né, o Maomé, dos muçulmanos, ele teve que sair de Meca para Medina de forma corrida. E esse momento, né, foi no ano de 622 do ano cristão. Então, eles zeraram o calendário com esse grande acontecimento, na opinião desses religiosos, e começaram a contar a partir de 1, 2, 3. Por isso que eles estão no ano de 1442. E no mundo hoje, não tem só esses três calendários, tem outros calendários vigentes. Isso prova aí, né, para a gente poder perceber como que, às vezes, o mundo ele é um só. Mas as formas de perceber esse mundo são várias. Cada pessoa, cada povo, cada cultura percebe o mundo de uma maneira. Isso também serve para um acontecimento. Imagine, por exemplo, um grande jogo de futebol. Né? As pessoas que vão ali não têm a mesma visão. A pessoa que está indo ali pela primeira vez tem uma visão. Alguém que está indo trabalhar tem outro tipo de visão. Então é interessante a gente perceber isso aí. Às vezes é interessante também que o assunto sobre religião, muita gente gosta de saber, mesmo a pessoa sendo religiosa ou não, ela gosta de entender, gosta de procurar saber como que funciona. A gente sabe que no mundo nós temos inúmeras e inúmeras religiões. E tem um livro interessante que se chama A Viagem de Théo, que ele conta a história das religiões de forma como se fosse um romance. Tá? Théo é um garotinho francês, que ele se descobre com uma doença grave, né? E a tia dele acredita que se ele juntos dessem a volta ao mundo, conhecendo as diversas religiões do planeta, talvez ele teria uma chance de cura. Né? E o Theo, que inclusive em grego significa Deus, né? Ele faz essa viagem com a tia. Inclusive ele vem aqui no Brasil também, em Salvador. É um livro super interessante, dá para ter uma ideia do panorama geral das religiões do mundo. E a grande sacada desse livro, que eu acredito, é o quê? Ele conta a história das religiões em forma de romance. Então você lê numa facilidade muito grande. Ele é até semelhante a um livro que se chama O Mundo de Sofia, que esse Mundo de Sofia também, por forma de romance, ele conta a história da filosofia, tá? Que é uma matéria, juntamente com sociologia, que você terá a partir do ensino médio. Matéria importantíssima, por sinal, para poder desenvolver o senso crítico. E lembrando também que hoje em dia está muito fácil ler. A pessoa pode ler pela internet, pode ler lá no computador, pode ler no celular,
pode ver, ler no livro físico. Tem um aparelho, por exemplo, que eu até trouxe aqui hoje, Kindle. Ele parece um porta-retrato, fininho, peso de um celular. Mas esse aparelho aqui, ele comporta pelo menos 2.000 livros. Né? Basta a pessoa desenvolver esse belo hábito de leitura. Dá para levar para viagem, para vários lugares. Bom, começando a falar sobre alguns dos líderes, né, que a gente comentou no início da aula. Ali do nosso lado esquerdo, né, nós temos Chico Mendes. Aqui tem o ano, né, de nascimento, 44, 88, o ano da morte. Chico Mendes foi quem? Tá? Ele foi um ambientalista, um seringueiro, um defensor dos direitos humanos, um ambientalista. Por quê? O que ele fazia disso? Ele tem uma frase interessante que ele fala o seguinte, primeiro eu comecei lutando pelo direito dos seringueiros, depois eu comecei a lutar pelo direito da Amazônia, para não ter o desmatamento, depois eu comecei lutando pela humanidade. Tá? E seringueiro é quem trabalha numa árvore que chama seringueira, né, grande, ele tira o látex e desse látex faz a borracha. Né? E ele foi aprender a profissão com o pai e estava lutando bastante por essas pessoas, justamente por causa contra, né, alguns grandes poderosos da região. E nessa vida de luta, né, a profissão que ele aprendeu com o pai, ele acabava recebendo muitas ameaças de morte. E ele dizia o seguinte, sim, mas eu vou continuar lutando. Até que, infelizmente, né, numa emboscada no quintal da sua casa, ele foi assassinado, no ano de 1988. Foi uma comoção mundial, que pode-se dizer que talvez é um dos maiores símbolos de luta a favor da floresta amazônica, foi o Chico Mendes. Foi uma tristeza muito grande no mundo inteiro, foi uma comoção mundial. Inclusive, Chico Mendes ganhou muitos prêmios, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, inclusive. E do nosso lado aqui, nós temos a Dorothy Stang, que é conhecida também como Irmã Dorothy. Ela é norte-americana, né, e veio para o Brasil para poder, em missão, para poder lutar a favor dos direitos humanos de quem? Dos trabalhadores. Porque a gente está começando a perceber com essas aulas o seguinte, no Brasil, né, os direitos humanos não são respeitados para todo mundo. Pelo fato de não ser respeitado para todo mundo, às vezes chegam algumas pessoas tentando fazer valer. A irmã Dorothy, por exemplo, ela tatuou muito a questão da Amazônia também, e pelos trabalhadores da Transamazônica, que eram trabalhadores muitas vezes sem algum tipo de conhecimento, onde eram explorados, e ela estava tentando lutar. Assim como Chico Mendes, ela também recebia muitas ameaças de morte. E ela falava, podem continuar, que eu continuarei meu trabalho. Até que em 2005, perto de Anapu, uma cidade do Pará, ela também sofreu uma emboscada e foi assassinada, com 6 tiros. Imagine você, uma senhora de 73 anos, foi assassinada por 2 homens. Justamente por quê? Lutando a favor dos direitos humanos. Aqui nós temos outras pessoas bem importantes também. Do lado ali tem o Betinho, nasceu em 35, morreu em 97. Ele também, além de ser um grande defensor dos direitos humanos, lutava a favor dos oprimidos e tal, ele fez uma belíssima campanha da fome, contra a fome, considerado uma das maiores campanhas contra a fome da América Latina. A ideia dele era suprir, matar a fome de pelo menos mais de 32 milhões de pessoas. Ele era sociólogo, tá? Ele tinha hemofilia, é uma doença que precisa sempre estar com transfusão de sangue. E nenhuma dessas transfusões ele acabou adquirindo o vírus da AIDS. E um pouco depois ele acabou falecendo em decorrência dessa doença. Do meu lado esquerdo, né, nós temos a Maria da Penha. Provavelmente já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre a Lei Maria da Penha. É exatamente por causa dessa senhora. Aqui na foto você não consegue ver, mas ela já está na cadeira de rodas. O que aconteceu com essa senhora? Ela casou muito bem com um rapaz até de outro país e no início do casamento,
era tudo a mil maravilha. E, de repente, ele foi se transformando. Ele foi se transformando e começou com algumas agressões. Primeiro momento, psicológicas. Lembrando que a agressão nem sempre precisa ser física. Até que um dia ela estava dormindo e esse marido, que depois virou agressor, deu um tiro de espingarda na Maria da Penha. Ela foi atingida, não morreu, foi para o hospital. Né? A partir desse momento ela já se tornou paraplégica, né? E a partir daí começou um inferno na vida dela. Porque mesmo ela na cadeira de rodas, e ele não parou por aí. Quando ela voltou, ele inventou uma história, no caso, para a polícia, como se fosse um assalto, passou batido, e acabou que ele ainda tentou matá-la de forma eletrocutada durante um banho. Não conseguiu, ainda bem, e ela começou a lutar, provar, até que ele conseguiu provar que não foi um assalto. Só que quando ela conseguiu provar que não foi um assalto, ele foi até condenado. Só que na época as leis eram um pouco frouxas. E pelo fato da lei ser frouxa, o que aconteceu? Ele saiu solto. Então ela começou a lutar a favor dos direitos das mulheres. E tanto que ela lutou, até que em 2006, se eu não me engano, eles fizeram uma lei dedicada a ela. E essa lei dedicada a ela, podemos dizer que endureceram mais as leis, né, contra a questão da violência doméstica. E a gente pode pensar também o seguinte, que ainda não melhorou tanto, que o Brasil está entre os 5 países que mais matam mulheres. Mas então é interessante perceber que essas lutas têm que continuar e quanto mais conseguir mostrar, denunciar, melhor. No seu PET, antes de entrar no seu PET, deixa eu molhar a palavra. O seu PET também tem a história do garoto Pedro. Ele, como muitos jovens brasileiros, negro, pobre, trabalhador, precisava estudar à noite, trabalhar de dia na padaria, né, e morava numa comunidade. Ele morava no alto da comunidade, a padaria era no pé, no início. Num dia, ele voltando para casa, no meio dessa caminhada, ele foi atingido por uma bala perdida. Caiu, ficou desacordado, algumas pessoas passaram e não fizeram nada, e ele já estava, como se diz, quase falecendo. Foi quando passou um grupo de garotos e viu aquela cena e falou, o que está acontecendo ali? Um deles falou, não, isso aqui não tem nada com isso não, vamos sair fora. O outro falou, não, mas e se fosse um de nós? E se fosse um parente nosso? Esse rapaz está precisando de ajuda, a gente não sabe quem ele é, mas vamos ajudá-lo. O levaram para o hospital, e no hospital, mesmo baleado, ele acabou voltando ao normal, ligou para a mãe e disse que estava bem. Isso é história, né, que foi colocada no seu PET, para trabalhar a questão da empatia. A empatia não é só você consolar a pessoa, dar conselhos. A empatia é você sofrer com, se colocar de fato no sofrimento com a pessoa. Se a pessoa estiver no buraco, você desce com ele, lá você sofre junto. Às vezes não precisa nem falar nada, só de você estar ali, você está indo, fazendo um bem para essa pessoa. E essa história, né, muito bem, acabou muito feliz. Ótimo, teve um final maravilhoso. Mas vamos ver esses jovens aqui. Cauê Ribeiro dos Santos, 12 anos. Cauã Rosário, 11 anos. Cauã Peixoto, 12 anos. E Jennifer Silene Gomes, 11 anos. Aconteceu com os 4 a mesma coisa que com o Pedro. Só que o final dos 4 não foi um final feliz. Os 4 perderam a vida por causa da bala perdida. E a gente sabe que esse lance de bala perdida é um lance meio figurado, porque ela pode ser perdida no lugar que ela saiu. Mas geralmente ela é achada. Aonde que essa bala perdida é achada? No corpo do negro, do pobre, da periferia, das pessoas que moram nos lugares mais simples. Fica uma reflexão. O ensino religioso não é uma aula de reflexão. Vamos falar agora sobre a Constituição Federal. Já falei uma vez aqui, o que é a Constituição? É o conjunto de leis de um país. Dos mais de 190 países pelo mundo, cada um tem a sua Constituição. Ok? Aqui fala em uma delas. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. Isso é uma lei direcionada, no caso, para as crianças. E em 1990, foi feito o ECA.
Lei 8.069, 1990. Né? Estatuto da Criança e do Adolescente, você deve ter ouvido falar muito por aí. Se a gente for imaginar, eu até trouxe aqui o ECA, deixa eu mostrar aqui. Aqui, isso aqui é uma lei só, olha o tamanho. Mais de 100 páginas. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, esses direitos estão sendo assegurados, é óbvio, depois do ECA a vida da criança e do adolescente melhorou muito. Mas esses direitos são assegurados, vamos ver mais uns direitos de uma outra minoria. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os idosos, como é que está a vida dos idosos? Faz uma reflexão, porque você percebe ao seu redor e também no Brasil inteiro. É interessante a gente pensar sempre nisso, né? Porque a gente pode ver que muitas pessoas vêm para o Brasil e muitos brasileiros começam a estar lutando pelos direitos das pessoas. Por quê? Porque, com certeza, infelizmente, o direito à vida, à dignidade humana, ele não é tão respeitado. Por isso que tanta gente precisa lutar. E a gente precisa entender, porque quando a gente começa a entender que nós somos seres de direitos, a gente começa também a lutar pelos nossos e, de repente, para aquele que não tem condição de lutar. Essa é a grande sacada. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos tem uma frase bonita, né? Dos diversos direitos garantidos na Declaração Universal estão da igualdade de todos perante as leis, da liberdade política, religiosa e de pensamento, como também direito a lazer, à educação, à moradia, ao trabalho, etc. Isso são os direitos humanos. É isso aqui que deveria ser assegurado. Mas quando a gente percebe, isso é assegurado. Isso faz a gente estar pensando nesse tipo de coisa. Lá no CELPET também tem um outro, o lutador ferrenho a favor dos direitos humanos, que era Dom Pedro Casadaglia. Como você vê ali pelos parentes, infelizmente ele faleceu esse ano, com 92 anos. Era um lutador também ferrenho a favor da luta dos mais oprimidos, justiça social, pela luta a favor das pessoas de melhorarem de vida. Tanto que ele era até conhecido como bispo do povo. Também chegou a receber algumas ameaças de morte, mas ele acabou não se configurando, ainda bem. Inclusive, em 71, teve um rapaz que chegou para ele e falou assim, olha, eu fui contratado para tirar a vida do senhor, mas eu percebi o tanto de atividade, como você luta para esse povo, eu não vou fazer isso não. Ele falou, muito obrigado e vá em paz, porque eu vou continuar aqui com o meu trabalho. É interessante também, a gente está sempre até pesquisando, olhando, né, essa quantidade de pessoas que a gente falou nos últimos encontros e hoje também, claro, não são pessoas perfeitas, são pessoas de erro, claro, são seres humanos, só que se destacaram, na verdade, em algumas instâncias da sociedade, que acabou fazendo com que ganhasse os prêmios merecidos, que a gente percebe, inclusive, que essas pessoas, elas abriram mão praticamente de tudo, de outras instâncias da sociedade, para estar ali, tentando dar voz para quem não tem voz, tentando ajudar quem não tem como se ajudar. Então, eu agradeço aí mais uma vez e tamo junto.